Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu venho aqui a essa casa novamente, que me acolhe tão bem, que tem uma energia tão boa. Como já foi dito, meu nome é Gilberto. Eu falo em nome da USE Municipal de Santo André. A USE Municipal de Santo André, ela não é uma casa espírita como essa ou como várias outras. A USE Municipal é a união, é a somatória de todas as casas espíritas de Santo André. E um dos trabalhos da USE, entre os vários trabalhos que a USE faz, é levar palestras às casas espíritas, sempre com um tema determinado para todas as casas durante o mês, para facilitar no aprendizado e trazer algo novo, diferente para a casa. E a USE só existe graças a todos os centros espíritas, todas as casas espíritas. E as casas espíritas só existem graças a todos os trabalhadores, tarefeiros, a equipe espiritual e a todos nós que estamos aqui encarnados, frequentando. Então, na Seara do Bem, nós estamos todos juntos, misturados, vamos dizer assim. Um recadinho para dar: esse mês de outubro, nós vamos ter um evento muito importante em Santo André, que é a Semana Espírita. A Semana Espírita é uma semana dedicada para a USE, vamos dizer entre aspas, para os espíritas, onde é feita no Parque Celso Daniel, onde virão expositores de todo o Brasil, e cada dia com um expositor diferente, como um conferencista, na verdade, né? E é um evento que vale a pena. Tanto que a USE, a Semana Espírita de Santo André, já é reconhecida como a maior Semana Espírita do Brasil. Então vale a pena frequentar. É de 19 a 26 de outubro, sempre à noite. No jornalzinho que foi distribuído hoje no Espaço Aberto, temos todas as informações com todos os oradores que virão. Vale a pena prestigiar. São informações que nos ajudam muito na nossa reforma íntima, na nossa busca em ser um ser humano melhor. O nosso tema hoje é: conheça a verdade e a verdade te libertará. Isso quem disse foi Jesus. Mas o que seria a verdade? De acordo com os dicionários, a Wikipédia, está lá: a verdade é tudo aquilo que está de acordo com a realidade. Isso é fato. Então, isso aqui é madeira, isso é um microfone, isso é verdade. Isso aqui é uma cadeira, você está sentado, isso é verdade. Lembrando que a verdade, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. A verdade absoluta: o dia tem 24 horas. É uma verdade absoluta? É. O dia tem 24 horas. Existe o dia e a noite? Existe. Isso não muda. Pode ser que até mude um dia, mas a probabilidade de isso mudar é muito pequena. Então, isso são verdades absolutas. Existem algumas verdades também que parecem ser absolutas, mas que com o passar do tempo não são tão absolutas assim. Há alguns anos atrás, vamos dizer assim, alguns séculos, né, acreditava-se que a Terra era plana e que a Terra era o centro do universo. O Sol girava em torno da Terra. Tudo era em função da Terra. Nós éramos os privilegiados. Tanto que algumas pessoas imaginavam que se você pegasse um barco na Europa e entrasse em direção para o mar em uma certa direção, uma hora você iria cair num lugar que não existia, acabar o mundo, literalmente era o fim do mundo. Você ia cair no vazio, no nada, ali era o fim do mundo, ninguém ia porque ali era o fim do mundo. E com o passar do tempo a história mudou, que isso não aconteceu. Tem um dia que saiu um aventureiro de lá, um tal de Cristóvão Colombo, errou o caminho das Índias e veio parar aqui na América. Graças a Deus, deu essa terra boa, maravilhosa que nós temos. Então essa verdade que era absoluta, ela mudou. E assim acontece em vários outros pontos na nossa sociedade e principalmente na nossa vida. Mas eu também disse que a verdade pode ser relativa. E para a verdade ser relativa, eu vou contar uma história que fica um pouquinho mais fácil de entender. Existia um grupo de cegos que vivia num abrigo para cegos. Um abrigo não, numa instituição que viviam esses cegos lá. Eles nasceram cegos. Eles tinham muita curiosidade de saber como que era um elefante. Porque uns falavam que o elefante era o maior
animal que se tinha visto na terra, que o elefante era forte. Fizeram uma propaganda do elefante para eles, que eles ficaram entusiasmados em conhecer um elefante. Um dia eles foram conhecer o elefante. Chegando próximo ao elefante, como o cego não vê, ele foi tocar o elefante. Tocou a perna do elefante, começou a tocar, sentiu pelo tato, imaginar como era o elefante. Ele tocando ali, ele falou: o elefante se parece muito com uma árvore. Por quê? Ele é redondo, ele é alto, ele é duro, ele se parece muito com uma árvore, com o pé de uma árvore, caule de uma árvore. O elefante é parecido com uma árvore. E o outro pegou no rabo do elefante. Pegou no rabo do elefante, aquele rabo se mexendo. Ele falou: olha, o elefante se parece mesmo com uma cobra, porque ele se mexe, tudo isso aqui, dá até medo, não vou ficar nem muito perto desse bicho aqui. Ele se parece com uma cobra. O outro pegou na lança do elefante, no marfim, na presa do elefante, pegou, tocou, começava fininha, firme, dura. Ele falou: nossa, o elefante se parece com uma lança. E assim foi seguindo. O outro pegou na tromba e olhou aquilo e falou: nossa, o elefante parece uma corda. E todos, cada um com a sua imagem sobre o elefante. E foram embora. Seguiram lá, voltaram para o lugar onde eles viviam. Eis que à noite eles estavam conversando, aquele bate-papo. Chega alguém e pergunta: como que foi conhecer o elefante? Foi legal, foi gostoso, foi bacana. E como que é o elefante? O primeiro falou: olha, o elefante parece uma árvore. Nossa, o negócio é muito interessante, é legal. O outro falou: árvore? Será que você viu a mesma coisa que eu? O elefante parece uma lança. E o outro disse: uma corda. E aí foi seguindo. Aí chegou uma hora e começou aquela discussão toda. O elefante parece com uma árvore, parece com uma corda, parece com o quê? Aí começou aquele bate-papo. E alguns ficaram até mais agitados. Alguns chegaram e falaram: você além de cego como eu, também é louco. O elefante não é isso. Alguém já viu isso aqui no dia a dia? Alguém conversando sobre um assunto, cada um com a sua verdade, dizendo que o outro é maluco porque não entende o que você está dizendo? E assim se foi, e ficou aquele bate-boca. Então a verdade ela pode ser relativa, ela pode ser de acordo com o ponto de vista de cada um. Os cegos, todos eles estavam certos? Parcialmente todos estavam certos, e parcialmente todos estavam errados. Todo mundo aqui já viu um elefante, e o elefante não se parece com nada disso que eles perceberam. Falando um pouco mais sobre como a verdade te liberta, como a verdade é relativa, vamos voltando um pouquinho na história. No tempo, um pouquinho antes de Moisés, o mundo era meio bagunçado. Era uma violência terrível, gente. Não era essa calmaria que é hoje. Hoje é uma beleza, hoje é uma calmaria o mundo, que a gente olha e fala: nossa, estou no paraíso hoje. Porque lá é o seguinte, não tinha lei. Cada um fazia o que queria. Existia a lei. O mais forte bate, o mais fraco apanha. Quem pode mais, quem pode, quem não pode, chora. Era um negócio meio maluco. Aí passou-se o tempo e o pessoal entendia como aquilo, que era certo naquela época. Quem é forte bate, quem não pode, obedece, e assim vai. Esse começou a ficar muito bagunçado, alguns se revoltaram e foi-se um negócio maluco. Aí inventaram uma lei chamada Lei de Talião, que era a lei do olho por olho, dente por dente. Se alguém te arrancou o dente, você tem direito a arrancar um dente do outro. O negócio já ficou mais organizado para aquela época. Você não podia sair fazendo tudo o que quisesse. Você tinha uma sequência do que você podia ou não fazer. Aí já ficou um pouco mais organizado, ficou um pouco melhor para aquela época, porque se via naquela época. Mas mesmo assim o negócio hoje, essa lei para nós é um negócio absurdo. Para o nosso entendimento hoje, pelo nosso grau de evolução hoje, parece ser algo absurdo. Para aquela época foi um avanço e tanto. Passou-se mais um tempo, veio Moisés. Moisés criou algumas regras diferentes. Moisés subiu ao monte, pegou os 10 mandamentos que estavam escritos na pedra e Deus trouxe para o povo. Nele lá tinham várias mensagens.
Amarás a teu pai e a tua mãe, não matarás, não furtarás, não roubarás, e assim vai. Não cobiçar as coisas alheias, entre outros. E aquilo foi um negócio que ajudou muito naquela época. Porque eu já não podia mais sair arrancando o olho de ninguém. Não podia mais fazer aquela bagunça. Eu já tinha que amar o meu próximo. Eu já não podia roubar. Eu já não podia matar. O negócio já ficou diferente, ficou bem melhor. Mas que passou-se mais um tempo, veio o Cristo. E o que o Cristo veio fazer? O Cristo veio nos dar esperança e veio trazer a lei do amor. E o que ele fez com a lei do amor? Ele falou: olha, a partir de agora, não foi bem assim, né? Só existem 2 mandamentos: amarás a seu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então tudo aquilo já foi mudando. A verdade já ficou diferente. E já não podia sair matando, arrancando o olho de ninguém, não o dedo de ninguém. Depois eu já não podia fazer algumas coisas, já foi me limitado. E depois eu já tinha que amar. O Cristo já veio, já me trouxe o conhecimento novo que eu tinha que amar alguém. Já foi um negócio muito adiantou, se mudou até hoje. Se hoje nós amarmos ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, muita coisa nesse mundo muda em pouquíssimo tempo. Mas ainda é um pouco difícil, um pouco distante. Mas chegaremos lá. Passou-se mais um tempo na história, veio Kardec. O que Kardec veio trazer de diferente daquilo que estava nos relatos até então? A verdade nova que Kardec veio trazer para a população da Terra, encarnada na Terra, vamos dizer assim. Kardec veio trazer a reencarnação. E a reencarnação nos trouxe algo muito importante. A reencarnação nos trouxe a esperança, nos trouxe a justiça. É difícil a gente entender, sem ter a reencarnação, sem sabermos da reencarnação, entender porque algumas coisas funcionam. Um nasce de uma família mediana, com o pai e a mãe que os educa muito bem, não lhe falta nada, ele tem todo dia um cobertor quentinho para dormir, tem uma comida no horário certo, tem todas as regalias que uma pessoa mediana tem. Não precisa nem estar falando de riqueza, tudo que se tem. E o outro nasce numa família com muitas dificuldades, com um lar totalmente violento, e assim vai seguindo em frente. Outros nascem até com algumas deficiências físicas, e assim vai. Sem a reencarnação, é fácil explicar isso? Dá para termos esperança estando na situação adversa? Se nós estivermos na situação mediana, é fácil, porque acostumar com coisa boa é fácil, difícil é acostumar na outra situação. Existem aqueles que são mais avantajados ainda e nasceram em locais que são fora da realidade da maioria das pessoas. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, passeando ali, andando ali e olhando aqueles prédios todos. E ali um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Ali para quem realmente tem uma condição financeira bem avantajada. É algo totalmente diferente do que muita gente conhece. E olhando para o lado, vi o Morro do Vidigal. Aí eu olhava aquele contraste, uma distância tão pequena que você vê os dois lados. Você vê o Morro do Vidigal, ali o negócio é bem diferente do que o pessoal que viu ali embaixo em Ipanema. Imagina se não tivesse a reencarnação. Como a gente ia explicar aquilo para aquele povo que mora ali? Aquele povo que mora ali, se não tivesse a reencarnação, não tivesse o amor, aquele povo ia descer ali embaixo e ficar uma coisa só. Não podia acabar. Ficaria uma coisa só. Então, o amor que o Cristo nos trouxe ajuda-nos a entender essas coisas. E a reencarnação que o Kardec veio nos trazer depois. Então a verdade que existia lá atrás, ela foi mudando com o tempo. Hoje nós já sabemos da reencarnação. Hoje nós não acreditamos na reencarnação. Hoje nós sabemos que existe a reencarnação.
Porque acreditar, a gente acredita em uma série de coisas. Nós acreditávamos, quando éramos pequenos, a maioria de nós, em Papai Noel. Hoje ninguém acredita mais em Papai Noel. E assim vai adiante. Com Kardec também, ele trouxe o Livro dos Espíritos. E lá tem uma pergunta interessante. A pergunta 919, que Kardec pergunta aos Espíritos: qual o melhor caminho para se chegar à perfeição moral? Que a perfeição moral é seguir, ter todas as virtudes que o Cristo tem. O Cristo é um ser humano, é um Espírito que tem a perfeição moral, que é o caminho a nós seguirmos. Kardec pergunta para ele: qual o melhor caminho para se chegar à perfeição moral? Aí a resposta é aquela, simples, curta e objetiva. Como dizia o filósofo: conhece-te a ti mesmo. Aí a gente fala: conhecer a mim mesmo? É difícil de conhecer a gente mesmo. Aí na mesma pergunta tem um comentário de como Santo Agostinho fazia, sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, todos os dias, quando ele ia se deitar, ele fazia uma explanação de como foi o seu dia. Ele falava: o que é que eu fiz quando eu acordei? Eu fiz a prece, eu não fiz a prece, eu tomei café, não tomei, como que foi? Eu falei bom dia para as pessoas, eu fui trabalhar de bom humor, de mau humor. Será que hoje eu estava naqueles dias que eu queria que esse dia pulasse, que esse dia não existisse? Como que foi? Ele fazia uma reflexão. E aquilo que ele achava que ele tinha visto, que ele não tinha feito, que estava legal, ele tentava modificar no dia seguinte. Simples de fazer, não é? A gente pode todo dia fazer isso. Nós vamos conseguir mudar muitas coisas no dia seguinte? Pode ser que sim, pode ser que não. E Santo Agostinho já era um espírito um pouco mais adiantado que nós, vamos dizer assim. Pouquinho não, né? Bem mais adiantado que nós. Então é difícil fazer isso. E trazendo para os nossos dias hoje, um dia quando eu estava estudando essa pergunta, falando sobre a reflexão, estava conversando com a minha esposa na hora que estava preparando a palestra. Ela chegou de bate-pronto para mim e falou: fala para mim uma característica que você precisa melhorar. Fale para mim um defeito seu. Eu fiquei pensando, um defeito meu? Ela falou: vou te dar uma oportunidade melhor, vou te dar a chance de falar 3 qualidades. As qualidades foram fáceis. Eu sou um cara legal, sou um cara positivo, sou isso, sou aquilo. Fui falando, falei bem mais de 3 em pouco tempo. Ela falou: legal, isso é bacana, você tem muitas qualidades. Agora me fala uma que você precisa melhorar. Fale um defeito, fale alguma coisa. Passou-se 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. Vem aquele lá: mas isso aí não é defeito, isso aí eu faço, isso aí todo mundo faz, isso aí não é defeito. Aí ela falou: posso te ajudar? Eu falei: pode. Pode, diga. Ela falou: você já percebeu que vocês, de acordo com como as coisas estão no seu trabalho, você muda seu comportamento no final do dia? Eu falei: você está louca? Nunca vi isso, nunca percebi isso. Essa coisa da sua cabeça. Ela falou: não, não estou maluca não. Deixa eu só te falar, dia tal, as coisas foram bem no seu trabalho, você chegou em casa todo sorridente, todo feliz. Esses dias que as coisas não estão lá muito bem, que você está com dificuldade em resolver algumas coisas, olha o seu comportamento, como que mudou? Você está mais fechado, você não está mais educado ainda, graças a Deus, mas você já mudou. Então a característica que você precisa observar. Você está sendo influenciado pelo meio, as coisas do trabalho mudam o seu humor, e assim vai. Então, será que isso funciona para todo mundo? Pode ser que funcione para alguns, para outros não. Pensou a gente perguntar para a sogra: sogra, o que você acha que eu preciso modificar? Fala um defeito que eu tenho. Pode ser que a lista seja grande e a gente não dê conta depois. Então é melhor não perguntar para a sogra. Um dos meios de se ver isso é observarmos as outras pessoas. As pessoas que têm comportamento que nos irritam muito. É uma das formas de observar isso. Se alguém tem um comportamento que me incomoda muito,
pode ser que eu esteja fazendo a mesma coisa que ele em uma outra área da minha vida. Por quê? Porque como eu não consigo olhar para o meu defeito, para meu defeito, não vamos falar defeito, que defeito quem tem é carro, aparelho de som, geladeira, máquina de lavar, esse tipo de coisa. Foi coisa que o homem fez. Nós somos criados por Deus, nós não temos defeito, nós temos qualidades a serem desenvolvidas. Então, vamos observar as qualidades que nós precisamos ainda modificar, desenvolver de uma forma melhor. Uma das formas é observar os outros. Como eu não consigo olhar para esses pontos que eu preciso melhorar, como disse o Cristo, conheça a verdade, que a verdade te libertará. Como eu não consigo olhar para a verdade sobre os meus sentimentos, aquele meu sentimento onde eu fico raivoso, onde o meu orgulho fala mais alto, onde o meu egoísmo prevalece, eu começo a observar nos outros. Quando eu encontro alguém que tem aquele tipo de comportamento, aí eu falo: filho disso, filho daquilo, por que ele faz isso? Eu não percebo que eu também faço aquilo. Semana passada eu estava indo fazer uma palestra e estava junto com a minha sogra lá no carro comigo. Aí eu errei o caminho, estava indo para São Bernardo, era um lugar que tem várias mudanças lá, eu errei a entrada. E a fila onde eu ia estar, tinha uns 20, 30 carros naquela fila. E eu fui pela outra, achando que era pela outra. Quando chegou lá na frente, eu vi que estava errado. Eu ia ter que dar uma volta enorme. Então, um monte de obra que tem lá, nem sabia que horas que eu ia chegar. Aí, a minha sogra falou: entra aqui. Eu falei: tá bom, mas como que eu vou entrar aqui? Ela falou: eu vou pedir com jeitinho, essa pessoa vai deixar a gente entrar. Aí ela pediu, nós entrei na frente dos outros carros. Aí na hora, como eu estava me preparando para fazer a palestra sobre esse tema, eu lembrei. Eu falei: como será que todas essas pessoas que eu ultrapassei e entrei aqui na frente, qual será o julgamento que eles estão fazendo sobre mim agora? Alguns vão estar falando assim: nossa, ele se enganou, entrou aqui e pediu porque ele se enganou. Alguns, tipo, de cada 200, provavelmente um falou isso, que estava voltando da palestra. Mas a maioria falou: folgado, passou na frente de todo mundo e aquele outro que deixou, ele é tonto. Na hora eu imaginei essas duas coisas. Eu falei: eu realmente entrei. Foi por uma causa, um acidente, um erro, e aconteceu. E essas coisas acontecem no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas fazem coisas que nós julgamos ruim e não entendemos o fato. Aí entra a lei de caridade, como dizia o Cristo, né? A lei da caridade, olha lá: benevolência, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, tolerância para com as imperfeições alheias. Foi uma imperfeição minha naquele momento. Não tinha como voltar, né? Eu fiz, mas se eu tivesse lá, soubesse, eu não teria feito aquilo, provavelmente. Mas aí, vamos levando adiante. Então, muitas vezes nós projetamos nos outros aquilo que nós temos. Existe uma amiga minha que fala: se a gente tem um julgamento muito duro sobre alguma pessoa, sobre o comportamento de uma outra pessoa, provavelmente a gente faz aquilo, porque eu só reconheço aquilo que eu conheço. A primeira vez que eu vim aqui, eu não conhecia esse local. Eu perguntei para um, perguntei para outro, olhei no meu mapinha lá, errei a entrada, aí perguntei para um, para outro, ali, cheguei aqui. Na segunda vez eu já vim direto, porque eu já conhecia esse local. Então eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então é uma forma de olhar para dentro de mim. Muitas coisas que eu condeno nos outros, eu acabo realmente fazendo. Mas quando eu condeno alguma coisa nos outros, é porque eu faço um julgamento. E o julgamento que nós fazemos é baseado em quê? O juiz, quando vai fazer um julgamento, ele se baseia em quê? Ele se baseia nas leis. Ele pega o Código Penal, o Código Civil, depende do tipo de coisa que fala, ele se baseia, ele pega aquelas leis, ele vai lá, estuda aquelas leis e faz o julgamento em cima daquilo.
O juiz não faz o julgamento pelo que ele acha certo ou errado, ele faz de acordo com as leis. E assim sempre foi, pelo menos teoricamente, deve ser. E como que nós fazemos o nosso julgamento sobre um ato que outra pessoa comete? Sobre os nossos livros, o nosso Código Penal. E onde está escrito o nosso Código Penal, na maioria das vezes? Nas nossas experiências. Em alguns casos, nas experiências anteriores a essa encarnação, de encarnações anteriores, mas a maioria delas baseada nas experiências que tivemos nessa encarnação. Quando eu disse das crenças lá do Papai Noel, que quem acreditava no Papai Noel, nós acreditávamos no Papai Noel quando era pequeno. De acordo com a nossa criação, com o meio que nós vivemos, vão dizendo para nós que é certo e errado, que nós vamos ouvindo ao passar do tempo, nós vamos criando algumas crenças. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Se quando eu era uma criança e eu queria sorrir, brincar e eu era repreendido por aquilo, como é que eu vou crescendo? Pessoas que sorriem têm que ser repreendidas. Sorrir para os outros é algo condenado. Quando você encontra alguém que está sorrindo para o outro na rua, você fala: sei não, hein? Essa pessoa não é confiável, deixa eu ficar longe dela. Está rindo para todo mundo. E se é aquela pessoa que é o inverso também? Aquela pessoa que você tem que sorrir, a vida é bela, para que ficar triste? Não chora, sorria. Você não pode chorar. Principalmente para os homens é mais comum isso. Onde já se viu, menino? O homem não chora, engole esse choro. Um dia o homem cresce e tem vontade de chorar por algum motivo. Ele não chora. E se ele vê um homem chorando, ele já faz um julgamento negativo sobre aquele homem. E assim vai, e assim consequentemente vai para todos os outros pontos da nossa vida. Então sempre vai existir esse julgamento baseado nas nossas crenças sobre o que nós achamos que é certo e que é errado. É como na história dos elefantes lá atrás. Quando eu faço um julgamento sobre uma situação, sobre um conflito que eu tenho hoje no meu dia a dia com uma pessoa difícil, eu vou fazer baseado no que eu consigo ver. Eu só consigo ver aquilo que eu vi até hoje, que eu sei até hoje. É como os cegos. O que viu a perna do elefante achou que era árvore. O que viu o rabo achou que era corda. E assim no nosso dia a dia nós fazemos os nossos julgamentos nas nossas situações corriqueiras do dia a dia. Ah, Gilberto, mas tudo está perdido? Não, nem tudo está perdido. Existe sempre a esperança. Nós conhecendo nossas falhas, os nossos pontos a serem melhorados, já é o primeiro caminho. Como disse o Cristo, conheça a verdade, ela te libertará. Quando eu conhecer a verdade sobre os pontos que eu tenho que modificar, fica mais fácil. Eu já sei que eu preciso modificar alguma coisa. Aí o que eu posso fazer? Vou tentar mudar. Se eu não conseguir mudar sozinho, eu posso procurar ajuda. Posso ir a uma casa espírita, perguntar a um amigo, uma pessoa que já tem mais experiência, uma série de coisas por aí. Então sempre existe essa oportunidade de buscar ajuda para se melhorar. Como nem tudo está perdido, vou lembrar de uma pessoa que era um médico que viveu na Terra, como todos nós. Ele não era muito regrado para as coisas, não. Ele bebia, ele fumava, e não bebia pouco não. Destilado lá, ele bebia tanto destilado quanto destilado. Para ele não tinha tempo ruim. E ele não era muito de fazer caridade não. Caridade para ele, fala, caridade para mim é dinheiro no bolso. Estou trazendo para os dias de hoje. E assim foi. E esse médico vivia uma vida difícil, fumando, estressado, aquele negócio todo. Ele fez caridade para uma pessoa uma vez. Ainda fez porque foi obrigado. Porque estavam algumas pessoas lá, ele falou, tem que atender essa pessoa gratuitamente, né? Senão como vai ficar minha fama aqui perante os meus amigos? Eis que esse médico desencarna, como todos nós. Chegando no outro lado, foi aquele negócio maravilhoso. Ele deu uma passadinha pelo umbral ali para ajustar algumas coisas. Chegando lá, o pessoal chamando ele de suicida. Falava, suicida? Eu não me matei. Não, suicida. E aquele tormento todo. Aí
e ele tentando sair dali, não conseguia, e aquela bagunça e tal. Até que um dia aparece alguém e olha para ele e fala: André, venha para cá, eu sou Clarencio, eu vim te buscar, vamos embora. E esse André, esse médico, foi para um abrigo, um hospital que temos no plano espiritual. Todos nós aqui assistimos o Nosso Lar. Foi lá, se recuperou, começou a trabalhar e hoje é um dos maiores colaboradores da doutrina espírita. Então, existe solução para todos? Existe. O Cristo disse: nenhuma ovelha ficará fora do rebanho do meu Pai. Se eu olhar para minhas imperfeições e achar que elas são muito duras, muito difíceis, que está tudo acabado para mim, não está, porque nenhuma ovelha ficará fora do rebanho do meu Pai. Encerrando, falando sobre a verdade que cada um vem, para terminar, um casal que começou a viver junto há alguns anos atrás, há mais de 50 anos atrás. Logo no começo, aquele romance todo, tal, aquele negócio maravilhoso. Eis que um dia o marido chega em casa, olha em cima do armário da cozinha, vê uma lata. Essas latas bonitas que a gente compra, esses panetones no final do ano, aquelas latas invocadas, toda trabalhada, cheia das coisinhas, né? Aí olha para a mulher e fala: amor, o que tem nessa lata? Amor, não é nada não, deixa para lá. A esposa responde. Passou-se mais um ano, ele pergunta de novo: amor, o que tem nessa lata? Posso abrir? Não, amor, não abra essa lata. Essa lata só deve ser aberta quando eu me partir. Até lá, não abra essa lata. Aí ele: mas quando você partir? Foram se passando os anos. Eis que está chegando as bodas de ouro. 50 anos depois, a lata ainda está lá fechada e o homem não abriu. Quando eu contei essa história em outro lugar, uma mulher falou assim: olha, se fosse eu tinha aberto no primeiro mês. Esse homem é paciente. E assim foi. Eis que o homem abre essa lata. A mulher falou: pode abrir a lata, amor, 50 anos, você merece, você é um bom marido. Eis que ele abre a lata. Para a surpresa dele, dentro dessa lata tem 2 toalhinhas de tricô e 25 mil reais. Ele olhou aquilo e falou: 25 mil reais? O olho já brilhou, né? O olho do homem, quando vê um dinheirão assim, de uma hora para outra aparecer, já brilha, né? É comum brilhar. A mulher não gosta muito de dinheiro. Quem gosta de dinheiro é o homem, a mulher gosta de gastar, não é assim? O olho do homem brilhou, falou: opa, estou precisando fazer uma reforminha aqui, já vai dar certo esse dinheiro. Esfregou as mãos, ficou todo contente. Aí ele olhou para a mulher e falou: amor, e essas 2 toalhas de tricô, como você me explica? Me explique isso aqui. A mulher chega para ele e fala: olha, amor, é que quando eu me casei, a minha mãe disse para mim: toda vez que o seu marido fizer algo que te machucar, que te incomodar muito, que você ficar muito triste com ele, você não brigue, você faça uma toalhinha de tricô. O homem olhou: 50 anos, 2 toalhinhas de tricô? Nossa, eu achei que eu era um bom marido, mas também nem tanto. E ficou todo feliz, saiu a cantar, a contar para os outros na rua, abraçou a esposa, saíram para jantar, foi aquela festa. No outro dia chegou no trabalho contando para todo mundo: por 50 anos, 2 vezes eu magoei a minha esposa. Como que pode uma coisa dessa? E aquilo ficou como verdade para esse homem. Passou-se uma semana depois, que nós temos uma dificuldade em entender as coisas. A gente demora um pouco às vezes. O homem abre aquela lata novamente e fala: mulher, as toalhinhas de tricô eu já entendi. Agora me explica esses 25 mil reais. Da onde que veio? A mulher falou: calma, amor, relaxa, fica tranquilo. É que toda vez que a latinha enchia, eu vendia essas toalhinhas por R$1 cada uma. Moral da história: nem sempre a verdade real é aquela que nós estamos vendo sobre o mesmo fato. Sobre o mesmo fato existem várias verdades. Essa é a mensagem da noite de hoje. Eu espero que tenha servido para mostrar algumas coisas para todos nós.
Obrigado a todos vocês.